Boa noite a todos. Hoje, dia 15 de setembro de 2022. Eu sou Wagner Maia e nós vamos tentar responder às perguntas que nos foram enviadas. A pergunta número 1. Uma vez tive que pedir demissão do trabalho, pois toda vez que eu ia trabalhar, eu passava mal. Observação: o serviço não era a minha área, mas estava precisando do serviço. E depois fiz um tratamento no Centro Espírita de Desobsessão. E o obsessor se fez presente e, muito violento e agressivo, disse: ela não vai trabalhar. Eu tomei a atitude errada de pedir demissão? Resposta: olha, tem lugares que realmente a gente não se sente bem. Tem lugares em que a energia das pessoas, do local, não nos faz bem. Então, neste caso, se você pediu demissão em virtude de você não se sentir bem e com isso não desenvolver bem as suas atividades, não, você não fez errado. É lógico, você deve ter pedido demissão já com alguma outra atividade em vista para poder garantir o seu sustento. Agora, com relação a este obsessor que se fez presente, ele não quer que você se dê bem, como todo obsessor. Mas vai de você aceitar ou não as vibrações ruins que ele possa estar enviando a você. Já que você então descobriu, por intermédio de um tratamento de desobsessão, que você possui um obsessor neste nível, este tratamento deve ser muito bem feito e você deve, com frequência, todos os dias, sempre que você puder, orar por ele e pedir perdão. Porque se ele está te obsidiando e não gosta de você, algo você fez a ele. Então peça sempre perdão, ore por ele e peça a intercessão dos bons espíritos para que você possa ter uma vida tranquila e poder trabalhar também em paz. Pergunta número 2: em qual categoria se encontram espíritos que trabalham na Umbanda? Resposta: nós poderíamos resumir bem basicamente mesmo duas categorias de espíritos: os espíritos bons e os espíritos maus. Somente essas duas categorias já seriam suficientes. O fato de espíritos que se manifestam em outras religiões, como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, isso não quer dizer que sejam espíritos de outras categorias ou de determinadas categorias. O espírito sendo bom, a atividade desenvolvida naquele centro, naquela religião, sendo boa, trabalhando em prol do próximo, em favor do bem e do amor comum, os espíritos vão ser sempre da categoria dos bons espíritos. E aqueles que ainda se comprazem no mal, aqueles que ainda desejam o mal de alguma pessoa, estes ainda são irmãos nossos, espíritos
que ainda não conheceram Jesus e não seguem os preceitos de amor ao próximo nos ensinado por Jesus. Pergunta número 3. Os espíritos protetores ficam ao nosso lado o tempo todo? Resposta: espíritos protetores, anjos de guarda, não importa a nomenclatura utilizada, são espíritos que aceitaram por missão a incumbência de nos guiar. Eles não são como nós, que desistimos no meio do caminho e largamos. Estes espíritos receberam esta missão e seguirão ao nosso lado, não importa o que possamos fazer. Eles seguirão ao nosso lado o tempo todo, em todo o período que estivermos encarnados. Muitas vezes, estes espíritos, mesmo depois de nós desencarnarmos, eles continuarão a nos proteger, continuarão a nos guiar, a nos orientar, mesmo no plano espiritual. Talvez possa ser esses espíritos protetores aí, anjos de guarda, em vidas passadas, pode ter sido uma mãe nossa, um pai nosso, um ente muito querido. Então, eles não deixarão de nos amar e nos querer bem, não importa a situação. Pergunta número 4. Uma criança com doença terminal, idosos com doenças graves, estão passando por resgates? Resposta: sim, normalmente trata-se de resgates de vidas passadas. Nós costumamos dizer que há dois tipos de males: aqueles originados nesta vida presente e aqueles que não foram originados nesta vida presente, com certeza originados em vidas passadas. Então, se nós pegarmos uma criança que não fez nada de ruim, mas já trouxe consigo em seu perispírito, em seu corpo, essa doença terminal, nós até poderíamos dizer que trata-se de um resgate de vidas anteriores de algo que ele fez. Mas nós, no Espiritismo, não dizemos com certeza, afirmamos não. Porque, de repente, esta criança com esta doença terminal pode muito bem ser um espírito superior que aceitou por missão vir com uma doença para que os pais e familiares aprendessem alguma coisa. Então, às vezes a gente vê um espírito encarnado com síndrome de Down, por exemplo, que são inteligentíssimos. E os pais, após receber essa criança no seio familiar, eles se transformam e o amor desenvolvido naquela família é muito maior. Então não seria resgate, seria sim uma missão para que aquela família pudesse se unir. E os idosos com doenças graves precisaria analisar a vida deles. Um câncer de pulmão, por exemplo, será que a pessoa fumou uma vida inteira? Pode ser um resgate desta vida mesmo, como também pode ser de vida passada. Não podemos
generalizar e nem afirmar sem termos o devido conhecimento dos fatos ocorridos com aquela pessoa, seja nessa vida ou em vidas passadas. Pergunta número 5. Existe reencarnação perdida? Por exemplo, quando a pessoa não melhora em nada? Resposta. Esse termo, reencarnação perdida, ele é muito utilizado pelas pessoas que analisam uma vida de outra pessoa, uma reencarnação, pela ótica só material. Na verdade, não existe reencarnação perdida. Tudo é aprendizado. Quando uma pessoa não se melhora, como você mesmo disse na pergunta, não quer dizer que esteja perdida ou que tenha regredido, e sim estacionado. Então, a reencarnação estacionária, ela existe. O indivíduo não progride e nem piora. Nós não podemos dizer que uma pessoa que foi, às vezes, para a droga, ou para o mundo do crime, ou da violência, ela tenha regredido. Às vezes, aquilo é justamente o que ela teria que vencer. O mesmo erro que cometeu em vidas passadas e tornou a errar novamente. Então, reencarnação perdida não existe. O que pode acontecer é a pessoa, nesta encarnação, estacionar, não se melhorar. Pergunta número 6. O Pai Nosso é uma oração oficial? Resposta. A oração do Pai Nosso nos foi ensinada por Jesus. Não se trata de oração oficial ou não oficial. Aliás, não existe oração oficial. Oração é ou prece ou reza, cada um dá um nome. A oração, ela vem do coração. A oração oficial talvez seja aquela que é feita com amor, com desinteresse completo. Oração forte mesmo é aquela em que a gente se entrega, é aquela que a gente entrega o nosso problema, as nossas dificuldades e pede a Jesus, a Deus, que é Pai misericordioso, que acima de tudo seja feita a vontade dele, do Pai que está no céu. Então, na oração do Pai Nosso, ele diz justamente isso: seja feita a tua vontade. E continua: livra-nos do mal. Qual o mal? Aquele mal externo, aquele mal que está lá fora, a violência? Não, aquele mal que está dentro de nós. O mal que nós ainda praticamos, causado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela nossa prepotência, pela nossa arrogância e por todos os demais vícios que a gente ainda carrega em nossa vida. Pergunta número 7. O mau uso da mediunidade pode provocar a loucura? Resposta. O mau uso da mediunidade, ela vai provocar em nós débitos que teremos que resgatar depois. A loucura, ela talvez aconteça se a pessoa não for vigilante. Então, se ela permitir que a espiritualidade inferior
a domine e ela tiver medo e ela começar a ter problemas com essa mediunidade, ela pode desenvolver talvez alguma patologia neste sentido, mas não que o mau uso da mediunidade provoque loucura, não é isso. Mesmo porque aquilo que denominamos como loucura não é somente parte espiritual. A parte material, no caso, o nosso cérebro, a parte pensante do corpo material, ela precisa também estar com algum tipo de deficiência que não permita a total lucidez daquela pessoa. Mas o mau uso da mediunidade somente não provoca loucura. Pergunta número 8. Os espíritos envelhecem como nós no corpo físico? Resposta: espíritos envelhecem no sentido do tempo que ele exista. Então, nós somos todos espíritos milenares. O corpo físico é algo passageiro e, como tudo que é material, existe um começo e tem um fim. Então, os espíritos envelhecem como nós no corpo físico, não da maneira como nós pensamos, não da maneira como nós conhecemos. O envelhecimento de um espírito está na maturidade espiritual dele. Ele vai se melhorando, ele vai progredindo moralmente. E com isso ele vai ficando cada vez mais experiente e cada vez mais puro. Ele vai se purificando. O nosso guia e modelo maior da humanidade, Jesus, é o exemplo de um espírito já puro que atingiu um altíssimo grau de perfeição. Pergunta número 9. Se uma pessoa fala muito em suicidar-se e começa a cometer loucuras, Deus pode levá-la antes para que não cometa este ato? Resposta: primeiro de tudo, nós temos que ter a consciência de que Deus não leva ninguém. Todos nós temos o nosso tempo determinado aqui na Terra. O que pode acontecer é uma pessoa que já não se importa mais com a vida dela, começa muitas vezes a dirigir, pilotar de maneira irresponsável, correndo muito, ou então começa a não ter medo de altura, não ter medo. Então esta pessoa, ela vai sofrer um suicídio. Muitas vezes um suicídio involuntário. O suicídio é o ato de tirar a própria vida. Então, não é Deus que leva, ele que escolheu aquele caminho para terminar com a vida dele. E o suicídio involuntário é aquela pessoa que não se importa com a vida dele e faz loucuras, como nós citamos. Então, está lá a 200 km por hora, perde o controle do carro e capota e morre. Ah, foi Deus que levou ele? Não. Deus não vem aqui, eu vou tirar você daqui e vai parar. Não. É ele que escolheu aquele caminho e
a consequência dos atos dele, a responsabilidade, o único responsável pela consequência dos atos dele é ele próprio. Então, Deus não leva ninguém antes do término da vida dele. Pergunta número 10. Qual a diferença entre anjo da guarda, mentor e guia? Resposta: anjo da guarda ou espírito protetor é aquele companheiro espiritual que aceitou por missão a incumbência de nos guiar, de nos orientar enquanto estivermos encarnados aqui no planeta. Anjo da guarda, então, é o espírito protetor nosso. Também pode ser denominado como mentor? Pode, não tem problema. Mas muitos utilizam o termo mentor para um determinado espírito que nos ajuda, nos orienta, nos intui, às vezes num trabalho mediúnico, em alguma atividade. Ele pode trabalhar paralelamente ao nosso espírito protetor. Não tem necessidade de ser o espírito protetor nosso, o anjo da guarda. Tá? Então, o mentor, nós podemos ter um mentor que seja determinado para alguma atividade desenvolvida, como reuniões mediúnicas dentro da casa espírita. E guia também pode ser uma nomenclatura utilizada para um anjo da guarda ou um mentor. Os guias espirituais, o que são? Aqueles espíritos que têm por incumbência fazer com que a gente tome atitudes corretas, espíritos que nos orientam, espíritos que têm por incumbência fazer com que a gente se melhore e siga no caminho correto do bem, do amor e da caridade.